Hoje a gente vai reagir a um canal que o meu querido colega de Liga Nerdola, o Gigante Richard, recomendou. Ele me enviou esse canal da Cakaiju e falou: Wagner, imagina se fosse a sua filha. Não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas vamos descobrir. Parece que ela tem alguns conteúdos bem interessantes mesmo. É um canal relativamente novo, tem poucos vídeos até então. O Giga reagiu a esse vídeo aqui: pai ausente, filha perdida. Então, para não fazer o mesmo react, eu decidi separar outro vídeo. E confesso que dois me chamaram muita atenção. Eu ainda não assisti, como vocês podem ver, ele tá marcando que comecei a assistir porque eu só abri o vídeo, basicamente. Mas os vídeos que me deixaram interessado foram esses: por que mulheres preferem os bad boys? Esse eu fiquei curioso porque foi um tema que eu já trouxe aqui pro canal algumas vezes. Mais uma vez a gente poderia ter uma opinião feminina para ver se ela consegue explicar este fenômeno, mas quem sabe para um próximo react, né? Porque como é um tema que eu já abordei, preferi selecionar o outro vídeo então, que foi esse: mulher pode vestir o que quiser. Inclusive é o mais recente que ela lançou, quando eu tô gravando esse vídeo pelo menos, né? Foi o vídeo que ela lançou neste dia, 14 horas atrás. E pela thumbnail aqui, seu corpo, suas regras, onde parece que nós temos uma mulher preocupada com uma figura suspeita atrás dela, eu imagino que o vídeo dela deve ir para essa direção da autopreservação, que é um ponto que eu também já abordei algumas vezes aqui no canal, mas eu acho que não tem um vídeo específico para falar sobre isso. Ou talvez tenha. São tantos vídeos, né? A gente não lembra de todos. Mas com certeza eu não tenho um react de um vídeo de uma moça falando sobre isso. Então vamos juntos descobrir se o vídeo da Cakaiju realmente vai para essa direção, o que uma mulher tem a dizer sobre esse tema. Será que nós conseguimos fazer um contraponto interessante, uma visão masculina e uma visão feminina sobre esse tópico? E a gente chega em algum lugar? Bom, só tem um jeito de saber, e é ficando comigo logo depois da vinheta. Talvez você não saiba disso porque me acompanha apenas pelos vídeos de opinião, mas eu tenho uma banda. E relaxa, eu entendo, música é uma coisa muito pessoal. Tem gente que adora reggae, não suporta funk, até curte um sertanejo, mas não consegue escutar rock. Então talvez esse recado não seja pra você e tá tudo certo. Mas se por um acaso você, assim como eu, é muito fã das bandas de rock punk ali dos anos 2000, como por exemplo Blink, Green Day, Sum 41, My Chemical Romance ou CPM 22, Charlie Brown Jr. Enfim, se você curte esse tipo de som, talvez você possa gostar do som da minha banda, Pouring Peaks. A gente acabou de lançar o nosso segundo álbum, se chama Sobre a Rocha e a Estrela, e as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. Tem link pro nosso Spotify ali na descrição. E no final dos meus vídeos, talvez você já tenha reparado, sempre toca um trechinho de uma música minha. No final desse vídeo também vai tocar o trechinho de uma das músicas desse novo CD. E se você gostar e quiser dar uma chance, eu vou ficar muito feliz. Ou se por um acaso você conhece alguém que gosta desse tipo de música, eu vou ficar muito feliz se você recomendar por Impix pra essa pessoa. Trabalhar com música aqui no Brasil, se você não é do meio do sertanejo ou do funk, é bem difícil, então a gente faz o que dá, né? Enfim, muito obrigado por ter escutado o recadinho até o final e vamos voltar pro tema do vídeo. Então aqui estamos nós com a Cakaiju para descobrir se mulher pode vestir o que quiser. Vamos lá. Se alguém me pergunta, mulheres podem usar o que quiserem? A resposta é óbvia, claro que podem. Liberdade é isso, é poder escolher, é poder sair de casa do jeito que quiser, sem ter que pedir permissão pra ninguém. Mas tem um detalhe que todo mundo gosta de ignorar. Edmund Burke dizia que liberdade sem responsabilidade vira uma arma contra a própria sociedade. Ou seja, não é o fato de poder que faz uma escolha ser boa, é o como, o quando, o onde e o porquê. A roupa é sua, o corpo é seu, mas o mundo não é seu quintal particular. Existe o outro, existe o contexto, existe o ambiente. Aí alguém pode dizer, ah, mas isso não é ser livre de verdade. É sim. É ser livre de verdade porque entende o que faz com a própria liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que passa na cabeça, isso é infantilidade. Liberdade de adulto vem junto de consciência. Eu admito que o vídeo é bem mais filosófico do que eu tava esperando. Bem mais. É até um contraste engraçado, né? Porque é uma voz de uma menina fofinha com o desenho de um tibizinho vestindo um macacãozinho de kaiju. Aí tem uma gameplay muito frenética e colorida e sanguinolenta no fundo. Não tenho a menor ideia de que jogo é esse. E um papo bem filosófico. Ela já falou muitas coisas aqui que... Deixa eu contemplar um pouco esses temas. Liberdade não é fazer absolutamente o que você quiser. Claro, não é. Nem mesmo os libertários que defendem uma noção quase que absoluta de liberdade concordariam com isso. Eles defendem o conceito de propriedade, por exemplo, e a sua liberdade termina no momento em que você agride a propriedade de outra pessoa. É claro que para um libertário essas noções elas são um tanto mais objetivas, mas se a gente levar a discussão para um campo mais moral e subjetivo, e como aqui a gente está falando sobre investimento, é impossível não cair
nesse tipo de discussão, de fato, a gente tem algumas limitações na nossa liberdade em prol do bem-estar coletivo, que é o que justifica, por exemplo, o atentado ao pudor, né? Por que você não pode ficar pelado em público, sair no meio da rua e começar a transar no meio de todo mundo, por exemplo. Essa é uma questão moral. Ela é mais subjetiva. Eu, por exemplo, nem sei exatamente qual é a noção de um libertário sobre isso. Eu imagino que dentro da sua liberdade você de fato é livre para fazer o que você quiser, da forma que você quiser. Porém, nas propriedades das outras pessoas você deve respeitar as normas impostas por essas pessoas, né? Então, a gente vive numa sociedade que tem esses conceitos morais muito bem estabelecidos, que entende que nudez, sexualidade são questões muito íntimas, que entende que isso é importante até para preservar crianças, por exemplo, né? Porque se você faz esse tipo de coisa no meio da rua, você está submetendo crianças a esse tipo de experiência que elas não deveriam estar ali observando. Então a ideia de que ser livre é poder fazer o que você quiser na hora que você quiser, do jeito que você quiser, realmente é uma noção que não é defendida por ninguém. Você só é livre de verdade se você puder matar qualquer outra pessoa a seu bel prazer. Por isso que a anarquia completa, a anarquia por si só, a anarquia sem uma base, por exemplo, a base capitalista que traz essa noção de propriedade, por isso o anarcocapitalismo, ela acaba descambando para selvageria, sabe? Uma coisa bárbara, animalesca, uma configuração totalmente primitiva de sociedade, onde o que impera é a lei do mais forte e só. Uma vez que ninguém quer realmente viver numa sociedade assim, é claro que a gente precisa respeitar algumas imposições sociais básicas, super básicas. E talvez a mais básica de todas seja cobrir as suas partes íntimas quando você estiver em público. E é realmente engraçado você pensar que essa é uma agenda super desafiadora, super importante pro feminismo, né? A luta para que as mulheres possam sair vestidas que nem puta no meio da rua sem ser consideradas putas. O direito de poder andar praticamente pelada. O direito de mostrar a bunda para todas as pessoas sem ser julgada por isso. Que é uma coisa que não acontece com os homens, né? Muita loucura. Quer dizer, o máximo que elas conseguem traçar como paralelo é que o homem ele pode ficar sem camisa na praia, por exemplo, enquanto ela não, ela tem que esconder os mamilos. Cara, o homem também, via de regra, não sai mostrando as polpas da bunda na praia. Mesmo uma sunga bem apertadinha ainda vai esconder isso. Diferente dos biquínis. E você não vê um movimento revolucionário de homens lutando pelo direito de mostrar a polpa da bunda. Porque, pelo amor de Deus, a gente sabe que isso é estúpido. Isso é idiota, isso não é empoderamento. Enfim, deixei o discurso filosófico da Cacaju um pouco mais descontraído, né? Informal. Essa era a palavra que eu tava buscando. Mas vamos voltar pra filosofia da Cacaju aqui. De entender que cada escolha traz uma reação, boa ou ruim. No fundo, usar o que quiser é lindo, é poderoso, mas é também uma mensagem. Quando a gente é lindo se você tiver bom gosto, porque pode ser horrível, né? Escolhe uma roupa, a gente fala alguma coisa, mesmo sem abrir a boca. A verdade é que roupa fala, e fala muito. Jordan Peterson, em várias palestras, explica que tudo é linguagem social, desde a cor da camisa até a forma de usar o cabelo. E isso não é opressão, é convivência humana. Pensa comigo, ninguém vai de fantasia de palhaço num velório. Não porque é proibido por lei, mas porque todo mundo entende que seria uma falta de respeito gigante. Você não parece de maiô pra fazer uma trilha no alto da serra, não porque alguém te proíbe, mas porque não faz sentido, não combina com o ambiente, não te protege. Roger Scruton, outro filósofo conservador, chama isso de decência cívica. A noção de... As referências dela estão muito boas, né? Realmente, pô, o vídeo, ele realmente é mais profundo do que eu tava esperando. Mas bacana, bem legal o conteúdo da Cacaju. Se fosse minha filha, eu estaria orgulhoso. E a gente pode levar esses exemplos que ela tá dando pra coisas ainda mais absurdas, que poderiam parecer absurdas se você ignorar todo o contexto social por trás. Mas, por exemplo, você não vai com uma camisa verde pro meio da torcida do Corinthians. Você não vai com uma camisa vermelha pro meio da torcida do Grêmio. Você não vai com uma camisa azul pro meio da torcida do Atlético Mineiro. Por quê? Porque neste contexto social, todo mundo entende isso como uma provocação. E note que eu não estou falando pra ir com a camisa do Palmeiras, pra ir com a camisa do Cruzeiro, pra ir com a camisa do Inter. Basta você estar vestindo a cor que representa o outro time. Porque naquele contexto, todo mundo entende que aquela cor, aquela camisa tem um significado. Então isso aqui é o óbvio, né? Mas vivemos em tempos onde o óbvio precisa ser dito. O ser humano é racional. A gente consegue identificar padrões e a gente consegue dar significado para objetos, para figuras, para elementos, para cores. E sim,
A cultura humana determina, ela impõe muitas dessas coisas. O que não significa que é empoderamento você lutar pelo direito de vestir uma camisa verde no meio da torcida organizada do Corinthians. É só idiotice. É desrespeito, você tá querendo ignorar uma tradição estabelecida há décadas e evidentemente eu não tô justificando a brutalidade das torcidas organizadas nem nada do tipo. O ponto é simplesmente que desrespeitar a cultura alheia não é um gesto de empoderamento por si só. É claro que existem culturas podres que devem ser desafiadas. Porque a cultura daquela tribo é cometer canibalismo. Pelo amor de Deus. Existem culturas que realmente são uma merda. Mas daí achar que é um sinal de opressão não poder andar pelada na rua sem ser julgada, é sim tão besta quanto achar que é um sinal de opressão precisar respeitar a torcida de futebol no estádio de futebol e não ir pra lá desfilando com a cor do time rival só pra provocar, só pra você mostrar que pode, que você é poderoso. Quem tá dentro daquele contexto aprecia essa cultura. E se você parar pra pensar, a cultura é uma questão bastante democrática. É quando a maioria das pessoas concorda que uma coisa é legal. E é por isso que mudanças culturais, elas tendem a ser gradativas. É difícil você querer fazer isso na base da imposição, porque você pode até intimidar as pessoas para fazê-las fingirem que acreditam ou que endossam aquilo. Mas no fundo elas continuam achando uma merda. Ou seja, por mais que as feministas se esforcem pra, na marra, tentar convencer a sociedade de que andar praticamente nua no meio da rua é apenas um sinal de empoderamento e que elas não podem ser julgadas por aquilo, a maioria esmagadora das pessoas vai continuar julgando. E elas vão sim, em muitos contextos, se colocar em risco pra defender essa coisa estúpida, que não é empoderamento coisa nenhuma. No fim das contas, é só uma tentativa desesperada de chamar atenção. Será que a Cacaju concorda com isso? Vamos ver. De que existem espaços e momentos que merecem consideração especial. E essa consideração não é censura, é respeito pelo outro, é noção de que você não vive sozinho. Quer outro exemplo? Uma professora. Imagine uma mulher dando aula para meninos adolescentes, usando uma roupa extremamente provocante. É crime? Não. É proibido? Não. Mas faz sentido? Claro que não. É um ambiente de aprendizado, cheio de meninos no auge dos hormônios, tentando prestar atenção. É bom senso básico. Você pode, mas não quer dizer que deva. E o Sim, roupa, vestimenta é uma questão de bom senso. De forma geral, é isso que explica. mesmo vale para qualquer situação. Trabalho, culto religioso, reunião de família, restaurante cheio de crianças, espaço público com famílias, com idosos. A roupa é um sinal de respeito com o ambiente, com quem tá em volta, com quem divide aquele espaço com você. A liberdade de se vestir como quiser continua existindo, mas o contexto diz se isso vai comunicar respeito ou descaso. Quem entende isso não se sente oprimido, se sente parte de uma sociedade que ainda faz sentido. E quem finge que isso não importa, mais cedo ou mais tarde, vai perceber que o mundo real reage sim. Tem uma parte dessa conversa que muita gente odeia ouvir, mas não tem como fugir dela. O mundo não é um parquinho cercado por unicórnios e arco-íris. Sim, toda mulher tem o direito de sair de casa usando o que quiser, mas precisa ter consciência de que o mundo também tem gente ruim, doente, quebrado por dentro, gente que vê oportunidade onde não deveria ver nada. A culpa é da... Literalmente, não tem o direito de sair vestindo o que quiser. Pelo menos se a gente estiver falando de direito legal, né? Nem mulher, nem homem. O cara não tem o direito de sair de casa vestindo um band-aid num amigo direito. E só. Se ele faz isso, ele tá cometendo crime de atentado ao pudor. A mulher é a mesma coisa. Mas é só fazer o mínimo, né? Pra não infringir pelo menos essa lei. Então, pra além disso, sim, até teria o direito de vestir o que quisesse. Agora, a parte mais importante não é necessariamente o direito de poder vestir o que quiser. Porque não é bem por isso que as feministas lutam. Elas lutam pelo direito de não serem julgadas pelos outros. E isso é um absurdo, porque ninguém tem o direito de não ser julgado. Ela pode vestir o que ela quiser. O que ela não pode é vestir o que ela quiser sem receber olhares, sem ser julgada, sem ser interpretada com base no que ela escolheu vestir. E isso, evidentemente, também se aplica pros homens. Se um cara vai pra rua vestindo aquela roupa do Borá, tá ligado? Sei lá o que é aquele negócio, tipo um maiô esquisitíssimo, ele vai ser observado por todo mundo, ele vai ser julgado por todo mundo. As pessoas vão reparar, porque é ridículo, porque é escandaloso, porque é até ofensivo em alguns ambientes, porque é ultra expositivo, e numa sociedade você não tem como controlar o pensamento, o julgamento de todas as outras pessoas. Não dá. Não adianta escrever num papelzinho, não adianta colocar na lei. Isso você não tem como controlar. E nunca vai ter. E essa é a parte mais difícil que as feministas se negam a aceitar.
da vítima? Claro que não. Se alguém faz mal a outra pessoa, o culpado é quem faz o mal, ponto. Mas existe uma diferença entre culpa e consequência. Se eu vejo um escorpião e fico cutucando o bicho com o dedo, a ferroada não vira culpa da natureza. O escorpião é o escorpião. Eu que provoquei a situação desnecessariamente. É a mesma lógica. É igual andar por uma rua deserta, sozinha, de madrugada, chamando a atenção de um jeito que aumenta o risco. Pode? Claro que pode. Mas é inteligente? É seguro? O mundo não deveria ter predadores? Não deveria, mas tem. Não é porque não deveria que a realidade vai magicamente mudar. Tem gente que pode... Aqui é a parte do discurso sobre autopreservação que as feministas odeiam, né? Não é culpar a vítima, mas é falar sobre autopreservação, sobre ter cuidado com a sua vida, com as suas coisas, sobre ser inteligente, é sobre se proteger. Aqui ela deu um exemplo da natureza que eu até nem acho tão bom, porque o escorpião é o culpado, então, é um animal seguindo o instinto dele. Mas a gente pode pegar um outro exemplo social urbano que eu costumo utilizar nesse tipo de conversa. Se você deixa o seu carro, imagina que é um carro caro ainda, aquele carro que chama bastante atenção. Você escolhe deixar ele estacionado no bairro mais perigoso da sua cidade, com o vidro aberto, com a chave dentro do carro, né, pronto para dar partida. Você deixou o seu carro lá desse jeito, praticamente pedindo para ser roubado. Isso dá o direito de qualquer pessoa estranha entrar no seu carro, ligar o seu carro, sair do lugar que você deixou o seu carro, levar ele sabe-se lá para onde, roubar ele? É claro que não. O carro ainda é seu. Ninguém tem o direito de tocar no seu carro e de entrar no seu carro sem a sua permissão. Ninguém tem esse direito. Agora, isso vai acontecer? Muito provavelmente vai acontecer. A culpa disso ter acontecido é sua? Não é. Mas nesse caso, que é menos problemático, porque não envolve questões onde justamente o pudor fala muito mais alto, né? Nesse tipo de caso, as pessoas teriam mais facilidade em talvez até realmente culpar a vítima. Falar, pô, mas também, olha só o que você fez. Você deixou o seu carro estacionado com a chave na ignição, pronto pra alguém entrar lá, roubar sem a menor dificuldade. Você pediu pra ser roubado. Não é uma opinião tão absurda de você imaginar, né? Sendo compartilhada, as pessoas falando isso publicamente sem muito peso na consciência. A lógica aqui é basicamente a mesma. Andar de uma forma extremamente exposta e desprotegida não dá o direito para que ninguém abuse de você, cometa um crime com você. Mas muitos criminosos vão entender isso como um convite. Ou seja, não é culpa sua, mas é uma situação que você pode evitar. Ou no mínimo você pode dificultar, porque, mas às vezes a mulher tá lá vestida dos pés à cabeça mesmo assim. Às vezes o carro tá trancado, tem alarme, tem todo o sistema de segurança em dia e mesmo assim ele é roubado, porque crimes acontecem. Agora, qual carro tem mais chance de ser roubado? O carro que tem alarme, o carro que tá com a porta trancada, o carro que tá estacionado numa área um pouco mais protegida, estacionou numa garagem, enfim, ou o carro que tá lá aberto, com a chave, com tudo certo, pronto para alguém entrar e levar. É bem óbvio, né? A lógica aqui é exatamente a mesma. Então, se você entende que você vive num mundo onde você não pode simplesmente deixar o seu carro aberto, sair e voltar 3 dias depois contando que ele ainda vai estar lá intocado porque criminosos existem, isso se aplica a todos os outros crimes que podem te vitimar. Você precisa se cuidar, você precisa se preservar. Porque depois que o seu carro foi roubado, não adianta fazer uma manifestação falando eu luto pelo direito de deixar o carro estacionado no bairro mais perigoso da cidade de porta aberta com a chave na ignição. Não adianta. O seu carro não vai ser devolvido. E se a polícia de alguma forma encontrar, você não tem garantia de que ele vai estar inteiro. Então você obviamente vai pensar em evitar isso, certo? Pois é, então por que você quer o direito de andar que nem puta de madrugada no meio da quebrada sem correr o risco de ser vítima de um crime? Recentemente, viralizou uma história bem trágica e pesada no Twitter. Era sobre uma garota que tinha vários stories falando que ela gostava mesmo era de bandido. Que se o cara não tivesse ficha na polícia, nem interessava. Assim, uma bandidólatra de mão cheia. E infelizmente essa mulher acabou morrendo nas mãos de um desses rolos que ela teve com um bandido. É culpa dela ter morrido? Cara, não. A culpa é do assassino. Evidentemente, quem deve pagar pelo crime que cometeu é o cara que matou ela. Agora, se ela não tivesse esse desejo de se envolver com criminosos, a chance de ela estar viva até hoje seria muito maior? Óbvio que seria. E é bizarro pensar que você não pode falar esse tipo de coisa. Você não pode recomendar para uma mulher que ela se preserve. Você não pode recomendar para uma mulher que ela procure caras bons e decentes para se relacionar, porque assim ela tem menos chance de passar por uma coisa terrível.
Você não pode. E mais uma vez a feminista provavelmente iria dizer: ah, mas esses caras que fingem que são bons porque eles também fazem isso, não sei o que. É estatístico, velho. Existe toda uma cultura glorificada, glamorizada, defendida pela esquerda, inclusive, né? A gente tá falando aí de Lei Anti-Oruan, essas músicas todas que falam do kit salve da quebrada, a forma de você dar lição pra uma mulher que é infiel, que não fica em rédea curta na mão do traficante, do bandido. Não dá pra comparar você se envolver com esse tipo de elemento e se envolver com um cara normal, sei lá, que você conheceu na faculdade, que tem uma família bem estruturada, que nunca foi parar numa delegacia, que vai lá, não usa drogas, demonstra ser uma pessoa mais correta. Significa que esse cara não vai fazer nada de ruim, que ele com certeza é um santo? Não, mas você tenta jogar com as estatísticas a seu favor, né? Enfim, já falei demais, né? Vamos escutar mais um pouquinho da Cacá e Ju. De dizer, ah, mas predadores atacam qualquer um, mesmo sem motivo, mesmo sem serem provocados. Sim, é verdade. Um maluco pode atacar até uma idosa de moletom. Mas agora me diz, provocar não aumenta o risco? Não chama mais atenção? É só olhar as estatísticas de crimes em espaços vulneráveis. Quanto maior o grau de exposição, maior o alvo. Isso não é opinião, é fato duro, estudado por criminologistas como Gavin de Becker, especialista em segurança pessoal, que mostra que... Que bom que ela ainda tá trazendo os dados aí pra corroborar com tudo que eu tava falando até agora. Comportamentos de risco somam camadas de perigo. E é aqui que muita gente se faz de desentendida e aproveita um discurso importante de responsabilidade pessoal e segurança pública pra cravar suas garrinhas femimísticas e dizer que o maior perigo do mundo é o homem hétero e que todos são doidinhos em potencial e blá blá blá. Mas se não existissem homens bons, ninguém chegava em casa em segurança. A verdade é que a maioria dos homens não é agressora. Muito pelo contrário. Quem protege na rua? Na maioria das vezes, é homem. Quem patrulha de madrugada? É homem. Quem socorre acidente, apaga incêndio, faz ronda, vigia esquina perigosa? Homem. Inclusive são os homens que vão cobrar um cara quando descobrem que ele fez uma merda com uma mulher. Se juntam todos e por isso que a falsa acusação também é tão perigosa. Porque os caras, eles vão bancar os heróis sem nem saber exatamente o que aconteceu. Nessas vários inocentes acabam pagando. Dados, mais de 80% das forças de segurança pública no Brasil são homens. Isso não sou eu que invento, são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tá lá pra quem quiser pesquisar. Então sim, quem faz o mal é minoria. Quem protege do mal, quase sempre, também é homem. A gente esquece disso porque é mais fácil pintar todos como monstros. Mas não é assim que a realidade funciona. Até aqui, a gente falou de liberdade, contexto e risco. Mas tem uma... Esse nem é o vídeo sobre a questão do pai ausente, que ela aborda no vídeo que o Giga reagiu, mas você já percebe a importância de um pai presente pro amadurecimento de uma menina, né? Porque a figura paterna presente que ela teve e que ela admira faz com que ela consiga perceber esse tipo de coisa e não caia facilmente no papinho feminista. Uma camada que muita gente finge que não existe. O respeito por quem tá do lado. Ninguém vive sozinho no mundo e não é só sobre meu corpo e minhas regras. É também sobre quem tá no mesmo espaço que você. Quer um exemplo simples? Homens casados. Uma mulher pode usar uma roupa mega provocante onde quiser? Pode. Mas tem lugares onde isso não é só questão de risco, é questão de respeito. Quando você cruza um ambiente cheio de homens que estão ali com suas esposas, com seus filhos, com sua família, uma roupa extremamente sexualizada cria constrangimento desnecessário. É entender que a sociedade é feita de... Sim, viralizou esses tempos no Twitter uma mulher com um vestido transparente mostrando o formato e a cor do mamilo e ela tava numa festa infantil. Era o aniversário do filho dela, alguma coisa assim, não lembro, faz um tempo já isso. Mas era uma festa infantil e ela chega como se fosse a estrela da festa, rebolando, chamando atenção pra caramba, praticamente nua numa festa infantil. É óbvio que isso vai viralizar e que as pessoas vão achar um absurdo, porque seres humanos são racionais. Porque há séculos, há milênios a gente já estabeleceu que atentado ao pudor é algo extremamente imoral. Teve também um vídeo que viralizou de uma noiva que entrou com um vestido de noiva que parece que ela comprou numa sex shop, praticamente pelada, assim. Então ela tinha o véu e uma lingerie branca. E o noivo ficou tipo... Percebeu na hora do altar a furada que ele tava se metendo, o tamanho da cagada. E ela ainda ficou tipo, o quê? Tem alguma coisa errada? Porque obviamente todo mundo ficou escandalizado com o que ela tava fazendo. Pelo amor de Deus, sabe? Bom senso. É o mínimo de bom senso. Mas são mulheres extremamente narcisistas, que acham que elas têm que ser o centro das atenções em tudo. E olha que no casamento a mulher já é o centro das atenções, mas não tava bom o suficiente pra ela. Tinha que chamar mais atenção. Conseguiu. Viralizou no país todo. E tudo isso enquanto elas desrespeitavam todas as pessoas ao redor. O marido
especialmente, mas todos os convidados também. A outra desrespeitou o filho, mas todos que estavam ali presentes numa festa infantil também. As outras crianças. É óbvio que é absurdo. De pequenos gestos de consideração. Não é censura, é educação básica. O mundo não é um palco particular. Outro ponto. Ambientes com crianças. Ninguém tá dizendo pra mulher ser coberta da cabeça aos pés. Mas usar roupas extremamente sensuais em um lugar lotado de família, de pais, de mães, de crianças pequenas, não é liberdade, é falta de noção. Assim como você não leva um filme de terror pesado pra sala de aula de uma creche, você também não transforma uma pracinha de domingo numa máquina de moer inocência. Porque criança não entende. Quem tem que entender é o adulto. Essa mesma lógica vale pra escola, pra igreja, pra consultório, pro ambiente de trabalho. Interessante como eu paro o raciocínio e ela continua do mesmo ponto. Estamos em sintonia aqui. Jordan Peterson, de novo, fala isso quando discute códigos de vestimenta. Não é opressão. É uma forma de manter a ordem, de separar o espaço público do privado, o íntimo do coletivo. No fundo, se vestir é liberdade? É. Mas se vestir também é convivência. E a convivência precisa de um mínimo de bom senso para funcionar sem virar bagunça. Quem entende isso não se sente oprimido, se sente respeitado e respeita de volta. No fim das contas, essa conversa toda não é sobre controlar ninguém, é sobre lembrar o óbvio que muita gente esqueceu. No fim... Sim. As feministas lutam pelo direito de desrespeitar os outros, né? A grosso modo é isso. Todo mundo deve ter liberdade pra usar o que quiser. Mas liberdade sem noção de realidade, de ambiente, de risco, de respeito, não é liberdade. É imaturidade disfarçada de rebeldia. Não existe mundo perfeito onde todo mundo faz o certo, onde ninguém olha torto, onde não existe perigo. Existe o mundo real. E no mundo real, cada escolha gera uma consequência. Cria uma reação, abre uma porta pra coisa boa e pra coisa ruim. No fim, a maioria dos homens não é predador, é protetor. Mas o mundo tem gente ruim sim, e fechar os olhos pra isso é flertar com o perigo. Não é ser vítima, é ser presa fácil. E quem é inteligente não se entrega de bandeja pro azar. Liberdade é linda, mas consciência é o que faz ela durar. E respeito é o que faz a sociedade continuar de pé, sem ninguém precisar sair apontando o dedo pra todo lado, se fazendo de coitadinho ou caçando culpados através da generalização. No fim das contas, a roupa é sua, mas o mundo ainda é de todo mundo. Obrigada por ter ficado até aqui. Curte, comenta, manda pra alguém que precisa ouvir isso. E pra não perder o costume, se não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Muito legal, muito fofinha ela também. Uma boa comunicadora, né? Se expressa bem pra caramba, o texto foi muito bem feito. Parabéns, Cacaju, realmente uma ótima recomendação do Giga. Aposto que vocês também gostaram de conhecer o canal dela. Se inscreve lá então no canal da Cacaju. Eu já sou inscrito, já vou deixar aqui o like nesse vídeo aqui também. E você pode deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no Traje Cômico também, se você curtiu o React. Ajuda no engajamento, passa o vídeo adiante, tudo isso que é muito importante. Nós, criadores de conteúdo, precisamos do seu apoio, beleza? Valeu, se você gostou da reflexão, então está convidado a retornar. Até o próximo vídeo.